Mais uma sexta em que o mercado fica sem dados macroeconômicos e parece que a gente está bem distante de qualquer acordo. Eu queria só lembrar aqui que Donald Trump está fazendo bastante pressão sobre os democratas. Queria até espelhar, aproveitar este momento para a gente dar uma olhada no site da Casa Branca. Quando a gente olha para Casa Branca, entra aí na internet, coloca lá no site oficial, tem um cronômetro, tem um marcador de tempo. E Donald Trump coloca o texto, quer dizer, a equipe de Donald Trump coloca esse texto. Os democratas fecharam o governo há 9 dias, 10 horas, 28 minutos e 34 segundos. Então tem um contador lá no site da Casa Branca contando os instantes, os momentos, as horas em que o orçamento não é aprovado e, claro, a shutdown nos Estados Unidos. Ontem, o presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, discursou em um evento, frustrou a expectativa de quem esperava qualquer pista em direção ao que o Banco Central vai fazer a partir de agora. Afinal, com o shutdown, não tem dado, não tem nada sendo publicado pelos Estados Unidos. Nós já estamos no 10º dia, como trazemos anteriormente, e sobre este assunto conversamos agora com o Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo. Seja bem-vindo à nossa programação, Luciano, é um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Eu gostaria de entender, estamos no escuro com estes dados macroeconômicos ou apenas a demora não é suficiente para atrapalhar na condução de política monetária, na tomada de decisão de investimentos? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gabriel, sempre um prazer. Não, realmente não ter os dados é um empecilho, né, para você fazer uma análise mais completa do cenário, mas se a gente vê o histórico de outros shutdowns, a gente sabe que a economia ela sofre um pouco, principalmente na questão, né, do emprego na parte governamental, mas em geral, né, quando você reabre a economia e há a normalização do emprego na parte do governo, esse impacto acaba sendo, né, acaba sendo anulado. Então, o que deve acontecer em termos dos dados, né, no caso aí, o mais impactado é o mercado de trabalho, é que na pesquisa do desemprego, como você tem a licença dos funcionários do governo, né, que não estão conseguindo trabalhar nesse momento por não estar recebendo, você tem provavelmente um aumento da taxa de desemprego em torno de 0,1, 0,2%. Então, esse aumento provavelmente aparece nas pesquisas, nas próximas publicações, mas vai ser um ruído, né? Acho que o que vai importar mais para o Fed vai ser olhar como está a geração de empregos no payroll, que é o dado que, né, teoricamente está sendo mais observado agora e que teoricamente não é tão impactado pela questão agora do shutdown. Então, olhando em termos de dados, apesar de ter um ruído, né, no curto prazo nessa questão do desemprego, em geral, quando você reabre, você tem um conjunto de dados sendo divulgados e aí o impacto no mercado de trabalho vai ficar um pouco mais claro, né, na verdade, a tendência pelo payroll do que pela taxa de desemprego no primeiro momento. Os dados de mercado de trabalho já estavam apresentando algumas divergências, correções seguidas, algumas divergências bem grandes entre o dado original e os dados corrigidos. Falta de orçamento, shutdown, pode prejudicar a publicação dos próximos dados, já que a coleta vai ser prejudicada também, Luciano? Provavelmente sim, né, você tem algum atraso nas pesquisas, então você pode ter um atraso no processamento, mas provavelmente com a normalização, o que, né, em outros períodos também ocorreu, algum dos ruídos que aparecem nos primeiros dados, eles acabam sendo corrigidos mais para frente nas séries, né, até porque com o tempo você vai ter toda a informação, né, correta, e com isso você consegue corrigir, né, eventuais sinais que estejam muito divergentes, né. Acho que o ponto que você colocou que é importante é, dentro do mercado de trabalho, né, com a pesquisa do payroll, a gente estava vendo já uma desaceleração, né, uma desaceleração que estava ficando, né, no nível que começa a trazer um risco que fica maior no mercado de trabalho do que na inflação, e por isso o Fed estava reagindo cortando juros. Olhando para frente, não tem nada, no caso do shutdown, que mude muito essa história, né. Na verdade, o mercado de trabalho provavelmente continua fraco, né, a inflação está tendo o choque das tarifas, mas dado o balanço de riscos, provavelmente o Fed nesse momento vai dar mais peso para o risco de atividade no mercado de trabalho do que da inflação nesse momento. Muda nada então na condução de juros? Deve cortar novamente as taxas agora em novembro? Provavelmente sim, ele corta agora em novembro, até porque a política monetária ela está olhando mais para frente, né? Ela está olhando ao longo de alguns trimestres à frente, e a tendência com que você viu do mercado de trabalho
até o dado oficial, né, que a gente tem, que é o dado de agosto, né? Então a gente tem um mercado de trabalho que está desacelerando e com uma tendência preocupante em termos de geração de empregos, né? Você foi para uma média muito baixa de geração, tanto, né, quando a gente olha uma média mais longa de 6 meses, quanto a de 3 meses, em torno de 60 a 30 mil vagas, que é muito abaixo do que é o necessário para manter o desemprego estável, né, que é mais ou menos 180 mil vagas. Então, diante dessa tendência, e olhando para frente que isso não se reverta muito, a tendência é o desemprego começar a subir, independentemente do que pode acontecer com os dados no curto prazo do shutdown, como eu estava comentando. Então, acho que o desenho geral não muda, né, que é a política monetária ter que reagir a esse risco do mercado de trabalho. Perfeito, Luciano. Eu vou pedir licença, peço desculpas pela interrupção. Nós temos agora Gabriel Galípolo falando no evento do Banco Central, então vamos escutar o que diz o presidente do Banco Central brasileiro. E de maneira que essa elevação da taxa não ocorra, taxas competitivas de ofertas para as pessoas. Uma questão de estabilidade, ou seja, um descasamento, uma baixa harmonia, que estão, uma vez que são um prazo mais longo, liberar da poupança ativos que são recursos de mercado. A gente Está vendo aí a fala remixada do presidente do Banco Central? Infelizmente, a gente está com problemas de sinal, estamos recuperando essas falas, traremos todos os detalhes. Ele fala no evento de lançamento do pacote de medidas habitacionais do governo federal, incentivo ao crédito, principalmente utilizando a poupança e também novas linhas de crédito para construção, em especial reformas. Voltamos ao Gabriel Galípolo, conseguimos corrigir este problema de sinal. Vamos escutar o presidente do Banco Central. Colaborou desde o início e possa produzir esse resultado que conjuga todos os interesses numa mesma direção, de a gente poder amanhã conviver com mais crédito para as pessoas, com mais estabilidade e poder controlar a inflação com uma taxa de juros mais baixa. E tudo isso, essa visão estrutural e mais longo prazo, eu preciso aqui agradecer ao presidente Lula, que desde o primeiro momento disse: eu não quero uma solução paliativa, eu não quero uma solução que a vida das pessoas vai melhorar no momento para em seguida a gente dar passos para trás. Eu quero uma mudança estrutural, eu quero uma solução estrutural. Esse foi o pedido do presidente Lula para toda a equipe e juntos trabalhamos aqui todos. Agradeço a todos aqui. Muito obrigado. Neste momento, ouve-se o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Luiz França. Nós estamos acompanhando o lançamento dessas políticas habitacionais do governo federal. Novamente, reforço as principais delas, reduzindo o compulsório dos bancos de investimentos em poupança, ou seja, hoje 20% do que é arrecadado com poupança. Temos 750 bilhões de reais investidos nessa modalidade. Tem de ficar represados nos bancos por conta de compulsório. A ideia do governo é reduzir aos poucos este compulsório até chegarmos em 2027 sem compulsório, ou seja, estes 20% bloqueados seriam entregues para o mercado ceder crédito imobiliário com uma taxa bem mais baixa. Afinal, a poupança hoje, comparada com a Selic, está lá na casa dos 8,47% de rentabilidade anuais, enquanto a Selic está lá nos 15%. Então, tem uma distância bem grande, é uma fonte barata de recurso para banco para emprestar dinheiro para financiamento imobiliário. Voltamos à conversa com o economista-chefe da Monte Bravo. Luciano, seja bem-vindo novamente, peço perdão pela interrupção. Tentamos pegar ali um pouquinho da fala de Gabriel Galípolo. Temos mais incentivos, eu já queria mudar um pouquinho essa conversa aí, mais incentivos ao crédito habitacional no país, uma tentativa do governo de fazer justamente o que prometia há vários meses: incentivar o financiamento imobiliário, incentivar as reformas e vai utilizar a poupança para este fim. A poupança está perdendo atratividade aos poucos, tem pouca gente colocando recurso por lá, essa é uma crise à parte. Diminuir o compulsório dos bancos é uma boa alternativa para entregar mais crédito? Acho que teoricamente, nesse tema, é um tema que o governo tem um interesse bastante grande, dado que o impacto disso, né, para o emprego é grande. Então, achar formas de funding, né, mais baratas e também uma alternativa são importantes,
né? Então, o governo está tentando exatamente fazer isso, né? Isso acaba sendo bom porque você vai, né, liberar um pouco mais o crédito para o setor imobiliário. O setor imobiliário, ele, obviamente, ele sempre tem uma questão, né, que exatamente conseguir o funding, né, por ser uma operação de longo prazo, uma operação que tem outros riscos envolvidos, mas que ele tem uma dificuldade, né, de levantamento de funding, dado, né, essa limitação que a poupança ela tem pelos depósitos, como você estava comentando, e também pelo tamanho do compulsório, né, que você tem dentro dos depósitos em poupança. Então, a alternativa de você liberar esse dinheiro é uma tentativa de melhorar esse funding e melhorar um pouco a questão dos custos, né, do setor. Provavelmente, como é uma questão que vai acontecer gradualmente, como você estava colocando, o impacto disso na economia também vai ser gradual, vai diminuir um pouco, talvez, a velocidade que o setor pudesse sofrer, né, com um aumento de juros e alguma desaceleração, mas acho que não muda, do ponto de vista mais de médio prazo, né, o impacto que a Selic tem, que o custo de financiamento mais alto tem, até porque não é só esse funding que, teoricamente, é afetado pela Selic, né, o funding do sistema de financiamento imobiliário também é afetado, que são as taxas de juros de mercado. Feito, lembramos, esse valor liberado dos compulsórios, cerca de 80% vai para o sistema de financiamento habitacional, que tem um limite ali próximo a um pouquinho mais de R$ 1 milhão. A gente vai esperar este anúncio para ver se o limite vai ser expandido, porque há muitas especulações de que ele vá para cima dos R$ 2 milhões por imóvel a ser financiado por esse sistema. 80% vai para o SFH e ele tem um limite máximo de 12%. Eu estava vendo um crédito imobiliário esses dias, estava na casa dos 20, 22, então é bastante distância, é um crédito bem mais barato. O restante, cerca de 20% do que vai surgir da eliminação do compulsório até 2027, vai para o sistema de financiamento imobiliário e esse tem juro de mercado, não muda grande coisa, mas tem mais recurso para o setor imobiliário para se financiar, então um fator bastante importante. É um pacotaço, é uma grande reforma, nós temos aí muitas propostas, a gente vai trazer todas elas conforme o evento acontece por aqui na capital paulista e claro, nós temos o Danilo Moliterno por lá acompanhando tudo de pertinho. Luciano, gostaria de agradecer imensamente essa conversa conosco. Eu acabei puxando esse tema aí para a gente falar um pouquinho sobre o Brasil, mas o foco era realmente Estados Unidos. Ainda temos shutdown, nem próximos disso acabar. Então, para encerrarmos essa conversa, para terminarmos com a pergunta, depende ou não de quanto tempo a gente vai ter de shutdown? Isso afeta, por exemplo, outros países, aqui Brasil, Europa, pode falar sobre outros países ali, por exemplo, Canadá, México. De forma geral, esse shutdown é mais uma politicagem que vai afetar lá o dia a dia dos americanos ou tem como isso espirrar de alguma forma na gente? Não, isso realmente é uma questão doméstica, pouco impacto para os outros países e, né, no caso da economia americana, como a gente comentou, né, tem um efeito de curto prazo que é uma piora em alguns indicadores do mercado de trabalho, mas quando o governo reabre, isso acaba saindo dos dados, então fica mais um ruído na série e até mesmo quando a gente olha o mercado não está reagindo tão negativamente ao shutdown, está mais preocupado com outras questões. Então, não parece ser um tema que vá gerar muito impacto para o resto do mundo, é mais uma questão realmente mais doméstica. Certíssimo, gostaria de agradecer imensamente novamente, Luciano, pela participação. Um ótimo dia, um bom trabalho a você. Muito obrigado, sempre um prazer. Valeu, até a próxima.